Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, né? Essa aí seria a temática da nossa aula 3 da semana 3. Falaremos sobre tipos e modelos de representações cartográficas. Tipos de projeções cartográficas. Existem inúmeras representações aproximadas da superfície esférica da Terra em um plano. Podendo ser classificada por sua superfície de projeção, que são as mais comuns: azimutal, cilíndrica e cônica. Por seu tipo de contato com a superfície, por sua propriedade, pelo seu método de elaboração do traçado ou pelo ponto de vista. As mais conhecidas são: de acordo com a sua superfície de contato, temos a tangente e a secante. A tangente é a superfície de projeção, encontra-se tangente à superfície de sua referência, né? Podemos observar aí assim a projeção, né, que seria essa amarela aqui, né, no formato de tangente, né? Temos a secante, né, que seria a superfície de projeção dividida em partes, né? A secciona a superfície de referência. A secante, então, seria essa aqui, né, pessoal? Onde essa mais em verde, aí, vamos dizer assim. Certo? Bem, de acordo com a propriedade, né? Seria esses tipos aí, né? De acordo com a propriedade. Seria a equidistante, né? Que seria a projeção cartográfica que não apresenta deformação linear e sem a conservação de escala real de uma determinada direção. Há nela deformação de área e dos ângulos, conservando as distâncias. Temos também a conforme, né, que seria a projeção cartográfica em que há conservação dos ângulos e deformação das áreas, especialmente de pequenas regiões. Há nela o cruzamento entre as coordenadas geográficas de um ângulo reto. Temos também a equivalente, né, que é a projeção cartográfica que não apresenta deformação das áreas, ou seja, a proporção com a área real é conservada. Contudo, há distorção dos ângulos, provocando deformidade ao redor de um ponto, devido à variação de escala. Temos também a afilática, né? Que seria a projeção cartográfica que não conserva ângulo, né? Área ou comprimento, portanto, não há conservação das propriedades, contudo, há o mínimo de deformação possível de conjunto. Temos também uma classificação de acordo com a posição da superfície de projeção, né? Podemos falar a primeira ali assim, a policônica, né? Onde a projeção cuja superfície de representação é um cone apresentando deformações ao centro que aumentam à medida em que a área se afasta da região central. Utilizado especialmente em representações de áreas extensas do norte a sul. Temos também a transversa, que seria a projeção em que as coordenadas geográficas não se apresentam em linhas retas, exceto a linha do Equador, utilizada principalmente para representar áreas extensas de norte a sul. Temos a normal, né? A projeção normal, a projeção em que os paralelos se apresentam como círculos e os meridianos como linhas retas, representando abaixo o nível de deformação, utilizado especialmente em representações de áreas extensas de oeste a leste. Temos também uma projeção de acordo com o método de elaboração do traçado, né? Temos a geométrica, né? Projeção representada segundo princípios geométricos, sendo dividida em gnomônica, né? Ponto de vista no centro da Terra, estereográfica, né? Do ponto de vista no plano contrário à tangente do plano da projeção, ou ortográfica, né? Do ponto de vista do infinito.
Temos também a analítica, né? Seria projeções representadas segundo formulações matemáticas, né? Cálculos, tabelas, ábacos. Temos também a convencional, projeções representadas por meio de cálculos e tabelas. E também temos exemplos de projeções cartográficas, né? Esses exemplos de projeções cartográficas, onde há diversos tipos segundo os critérios já citados, mas algumas delas são bastante conhecidas quando o assunto é representação mapa-mundi. Vamos ver exemplos aí dessas três aí. Primeiro seria a projeção de Mercator, né? A projeção de Mercator é uma projeção cartográfica cilíndrica elaborada pelo geógrafo, cartógrafo e matemático Gerhard Mercator, de 1512 a 1594. É atualmente uma das projeções mais utilizadas em todo o mundo. Essa projeção é do tipo conforme, né? Isto é, conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão de suas áreas. Ela divide o planeta em 24 meridianos e 12 paralelos, o mesmo elaborado para estabelecer os fusos horários, né? Igualmente espaçados e distribuídos sobre a camada terrestre. O principal mérito da projeção de Mercator foi a capacidade de representar uma loxodromia, ou seja, é a linha que a superfície da Terra faz um ângulo constante com todos os meridianos, cartograficamente como uma reta. O que seria loxodromina, né? Eu acho que eu coloquei aqui achei interessante para que a gente possa entender um pouco melhor, né? Loxodromina seria a linha de navegação que corta todos os meridianos sobre o mesmo ângulo e que nas cartas marítimas, né, é representada por uma linha reta. Curva traçada da superfície de uma esfera, cortando todos os meridianos sobre o mesmo ângulo. Lembrando que essa definição eu peguei ela pronta na internet, pessoal. Por isso que tem alguns erros aí assim, talvez na tradução, né? Igual o recta aqui apresenta um C a mais, tem uma esfera escrita com o PH, né, em vez do F. É comum nessas traduções aí assim. Lembrando que essa ciência cartográfica, o Brasil é muito primário, vamos dizer assim, nesse tipo de ciência. Uso da navegação. Por esse motivo, sua obra é amplamente utilizada para navegação até os dias atuais. Essa obra de Mercator é de suma importância, principalmente na navegação. Assim como toda e qualquer projeção que obtiver representar em um plano a esfera terrestre, a carta de Mercator apresenta algumas distorções. Como já dissemos, essas distorções ocorrem no tamanho das áreas dos continentes, de forma que elas se tornam mais evidentes à medida que nos aproximamos dos polos. Bem, aqui seria um exemplo, né, da projeção de Mercator, atualmente utilizada e disponibilizada pelo site Google, né, onde podemos ver os meridianos e paralelos aí, né, que são essas linhas imaginárias aí, que são de suma importância para as navegações, tá certo? São as coordenadas, vamos dizer assim. Temos também a projeção de Peters, né? A projeção de Peters é uma projeção cartográfica cilíndrica, ou seja, que mantém a proporção das áreas representadas, mas altera as suas formas, né? Ela é muitas vezes denominada pela projeção Gall-Peters, uma vez que teria sido concebida pela primeira vez por James Gall em 1885 e retomada na segunda metade do século XX pelo historiador alemão Arno Peters. Essa projeção mantém a equivalência das áreas de países e continentes. Assim, os países aparecem do tamanho que realmente são. Por essa razão, é chamado de projeção equivalente.
Temos também, dentro da visão de Petros ali, uma visão eurocêntrica do mundo, né? Ou seja, onde a Europa estaria no centro do mapa, né? Do mapa mundi, né? Embora o mapa mundi de Peters continue expressando uma visão eurocêntrica do mundo, é visível que o destaque dado a países de baixa latitude, os quais a projeção de Mercator tinha suas áreas subestimadas. A projeção de Peters invertida mostra o mundo na visão terceiro-mundista, né, do planeta, considerando o momento histórico em que ela surgiu. Servia assim às pretensões dos países subdesenvolvidos, principalmente africanos e asiáticos, que conseguiram sua independência política durante o processo de descolonização no pós-Segunda Guerra. No pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos uma foto, né, também retirada do site Google, né, onde temos a projeção de Peters, né, onde podemos ver, parece que há um achatamento, né, mesmo utilizando os paralelos meridianos, né, como a projeção de Mercator, podemos observar que há um achatamento dos continentes, né, principalmente o africano, né, como ele está, a América do Sul, né, a América do Norte, a Europa mesmo, está bem achatada, né? Podemos observar isso aí. Essa é uma das características. Temos também a projeção de Robinson, né? A projeção cartográfica de Robinson é uma projeção cilíndrica afilática, né? Elaborada pelo cartógrafo e geógrafo norte-americano Arthur Robinson, de 1915 a 2004, ele faleceu. Foi elaborada na década de 60, né? É classificada como cilíndrica, pois a sua elaboração ocorre como se envolvesse o globo terrestre em torno de um cilindro, né? Nela, os meridianos são representados em linhas curvas ou elipse, como são chamados, né? Enquanto os paralelos permanecem em linhas retas. A grande vantagem dessa projeção de Robinson é que ela se encontrar em meio a um termo entre os dois tipos citados anteriores, né? Ideal para mapas, né? Ela serve ela não preserva nem a forma e nem a correta área dos continentes. No entanto, ela consegue minimizar as distorções que ocorrem nesses dois aspectos aí. Por esse motivo, ela é ideal para mapas que procuram representar a área da Terra como um todo, e assim é a projeção mais utilizada em mapas e atlas, sendo muito conhecida também como o mapa mundi da Terra. Essa aqui seria a projeção de Robinson, né? Muito utilizado para representar o mapa mundi, né? Eu acho que sem dúvida é a mais utilizada, né? Onde podemos ver essa preservação aí assim das áreas continentais, né? Porém não mantém as medidas exatas, né? Mas é a mais utilizada. Bem, pessoal, então é isso aí, então. Espero que tenha entendido um pouco aí assim, sobre essas projeções, essas modalidades de projeções aí cartográficas, e espero que estejam em dia com as atividades. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí, certo? Um abraço a todos, até a próxima.